Buenas estudantes, pesquisadores e entusiastas, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa do LabMan. Esse programa é um experimento em comunicação por meio de redes sociais para a pesquisa acadêmica do professor Dr. Gustavo Fischer, abordando Media Labs, arqueologia das mídias, mídias online, audiovisualidades e memória, entre outras coisas. Então, para você que é estudante ou entusiasta em pesquisa em comunicação, esse programa vai abordar conceitos, autores e formas de pensar as audiovisualidades e o momento tecnológico e cultural que vivemos a partir de uma visada arqueológica, ou seja, ao passado das mídias. E para você que é pesquisador em comunicação, nós vamos compartilhar aqui o processo de criação e estruturação de um Media Lab, o Laboratório de Memória NAS das Mídias Online, à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E abordar os métodos, experimentos e soluções em comunicação dessa pesquisa acadêmica por meio das redes sociais, que, de certo modo, é o que está acontecendo agora, enquanto eu comunico sobre a pesquisa a partir de uma rede social e vocês consomem por dispositivos, em outros espaços e tempos, e tá, deu para entender a ideia, né? Eu sou Rodrigo Brum Westphalen, estudante de jornalismo e perguntador oficial do programa. Eu sou Gustavo Dalt Fischer, professor e pesquisador do PPG em Ciências da Comunicação da Unicinos e também sou orientador da Bolsa de Iniciação Científica do Rodrigo, nosso apresentador oficial. Vale lembrar que o Fischer, então, também faz parte do grupo de pesquisa Audiovisualidades, Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, carinhosamente abreviado como TCAV. Para começar, então, eu falei que a gente vai abordar a construção de um Media Lab na Unicinos. E então acho que é legal a gente começar abordando o que é e de onde vem a ideia de Media Lab. Perfeito, Rodrigo. Essa é uma ideia interessante porque para mim também é uma questão nova, embora eu conheça o termo e conheça Media Labs, mas a ideia da gente pensar numa pesquisa que possa ter um caráter laboratorial é justamente por uma certa forma da gente poder fazer investigação com materiais midiáticos que possa envolver algum tipo de trabalho que envolva o desenvolvimento de artefatos, mesmo que eles sejam dentro da imaterialidade do digital. Uhum. Os Media Labs, eles são já uma forma de trabalho que percorre o mundo todo com uma variedade muito grande de foco, porque tu tem desde laboratórios muito famosos e com grandes investimentos de empresas, como talvez o mais famoso, que é o laboratório, o Media Lab do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, onde várias empresas conhecidas aí, Samsung, Microsoft, outras já investiram ou investem com o interesse de, nesse trabalho de experimentação, de prototipação, saírem eventualmente soluções ou propostas que podem depois virar soluções no mercado, né? Mas os laboratórios de mídia, eles também têm têm abordagens que muitas vezes dizem respeito a reaproveitamento de materiais midiáticos ditos já ultrapassados. Alguns laboratórios desenvolvem dossiês, espécies de relatórios sobre contextos, diagnosticando situações. A ideia é que o espaço da pesquisa em comunicação encontre o desenvolvimento de possibilidades de gerar algum tipo de impacto, né? É evidente que a pesquisa, por si só, ela também, né, gera artigos, capítulos de livro, os próprios trabalhos dos alunos que a gente orienta na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, mas também essa possibilidade que a gente possa dar um passo em direção a algum tipo de experimentação, algum tipo de realização. É um desafio novo aqui que a gente está se colocando. Dentro da nossa área aqui do PPG em comunicação, a gente também tem a colega do TCAV, a Sônia Montânio, que também está com um laboratório do audiovisual em rede, cujo objetivo também é tentar incorporar algumas ideias desse tipo, da ordem da experimentação, da ordem do trabalho mais de fuçar nos materiais, assim, né? E como é que seria essa experimentação, então, dentro do... O que tu já imagina de experimentação dentro do laboratório de memória? Tá, acho que é importante dar um pequeno passo para trás, assim, para falar um Uhum. pouco brevemente de como é que a gente chega na ideia do laboratório de memória NAS e das mídias, né? Essa experiência vem da minha pesquisa anterior, ou enfim, atual, que está terminando, cujo objetivo foi fazer uma cartografia de várias práticas que existem no ambiente online
que buscam construir ambientes que memorializam as mídias ou então objetos da nossa tecnocultura, como softwares e outros próximos a isso, né? Mas mais focado nas próprias mídias ou nos próprios produtos midiáticos, né? Então, durante essa pesquisa, a gente fez uma coleta bem extensiva, assim, de diversas soluções online que procuram, de alguma maneira, colocar, então, por isso o jogo de palavras nas e das, né? Porque é uma memória das mídias que também está nas mídias online. Por vezes, a própria memória da mídia online sendo colocada no ambiente online, o que por si só já é bastante curioso e desafiador. A gente tem, por exemplo, um lugar mais conhecido sobre isso, que é talvez o que possui mais reconhecimento global, assim, que é o Internet Archive, que é um grande, imenso espaço, barra repositório, barra espaço de visualização, de conteúdos que vão desde arquivos de televisão, com busca por palavra-chave, até áudios e passando por livros na íntegra, games que o cara pode jogar de uma maneira emulada ali dentro. Enfim, uma espécie de biblioteca de Babel, assim, né? Mas que tem o que nos interessa nisso, né? É porque a minha pesquisa é em comunicação, então é o caráter comunicacional desses artefatos, o caráter audiovisual, né? As imagens, as interfaces, compreender de que jeito a própria mídia imagina construir sua própria memória, né? Então, essa cartografia gerou análise sobre diferentes produtos desse tipo, né? Internet Archive, TV News Archive, Restart Page, N outros. Sim, são quase 20, eu acho, né? São quase 20 Tem, objetos. tem, tem bastante coisa, assim. Certamente a gente não conseguiu esgotar tudo, né? Bom, mas aos poucos e com a ideia da gente tentar fazer algo que fosse mais, talvez, próximo aqui da comunidade, da região, e também poder trabalhar de uma maneira um pouco mais experimental com esses materiais, a gente então começou a elaborar no passado a proposta de um projeto que vai começar agora no próximo semestre do LabMan, né? Ou seja, e aí o objetivo é a gente conseguir mapear coleções e produções audiovisuais aqui do estado, mais aqui do estado do Rio Grande do Sul, e produções que também sejam da ordem da publicidade online, por exemplo, né? Se a gente for examinar, o Rio Grande do Sul é um estado bem pioneiro na produção para a internet, com as primeiras agências digitais e a primeira associação de agências digitais do Brasil foi fundada aqui. Então, o estado tem um certo pioneirismo nessa questão evidentemente, junto com o centro do país e tal, né? Então, só que uma das características que a gente vem acompanhando na nossa pesquisa, e que não é novidade da nossa pesquisa, mas que a gente assina embaixo, é essa efemeridade do espaço digital, né? Ao mesmo tempo que ele é um lugar onde a gente tem a possibilidade de armazenar tanta coisa em função do crescimento exponencial dos espaços que a gente tem no e-mail, na nuvem, em todos os WeTransfers da vida, o fato é que também, ao mesmo tempo, isso vai desaparecendo de alguma forma, né? Então a gente vive um pouco essa dualidade entre as pessoas que sempre têm o print guardado da celebridade que disse alguma coisa polêmica, então aquela frase, a internet não Só esquece. para resgatar uns 6, 7 anos depois, né? Isso, para jogar na cara da pessoa e tal. Isso acontece, né? Toda semana tem um caso a esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço de alta efemeridade em função do próprio interesse de um meio no qual a ideia da obsolescência está sempre presente, na medida em que a própria comunicação lida muito com isso, muito antes da internet, com a ideia do jornal diário, né? O jornal de ontem é para embrulhar peixe, né? Como se dizia antigamente, né? Então, essa ideia que inclusive influencia até na nossa própria vida, né? As coisas vão desaparecendo e voltando como um feed maluco de rede social, né? Então, considerando isso, a ideia
da gente tentar reencontrar materiais que, ainda que sejam recentes, no caso da publicidade online, que vem aí de 2000 e pouco para cá, mas de outro lado também o interesse, até porque uma das vertentes do nosso trabalho é o interesse em televisão, né? Em função aí do grupo de pesquisa, em função até da minha vinculação como coordenador do grupo de pesquisa em estudos de televisão e televisualidades da Intercom, a gente tem interesse de pelo menos olhar, tentar organizar materiais sobre 2 canais que já não estão entre nós no sentido tradicional da palavra, que é a TV2 Guaíba, que deu lugar à TV Record, aqui no Rio Grande do Sul, vinculado ao grupo Correio do Povo, né, Grupo Caldas Júnior, na verdade, e cujo material, como tu mesmo sabe, né, Rodrigo, que está fazendo esse trabalho aí de coleta, está espalhado por diferentes lugares, com diferentes construções ali, né. E, por outro lado, por exemplo, uma outra experiência muito efêmera aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Octo, que foi uma tentativa que o Grupo RBS fez de substituir a TV Com, que também seria uma terceira materialidade interessante de ser resgatada, que tinha uma aproximação, enfim, a ideia de uma TV comunitária, mais próxima, assim, da região metropolitana, e o Octo com uma proposta que tinha uma ideia de maior interatividade, se aproximar um pouco de um contexto de convergência e tal, e que acabou não prosseguindo, né? Mas como experimento dentro dessa... E aí a gente já entra um pouco na ideia de arqueologia da mídia, né? Onde muitas vezes o interesse desse tipo de estudo é tu conhecer projetos que não deram certo. Não deram certo no sentido, enfim, que interessava quem era dono do projeto, mas que ali pode ter pistas e vestígios de como se pensava algo a respeito da tecnocultura e, eventualmente, até pistas sobre o que, eventualmente, pode voltar depois modificado e transformado, né? Que é uma coisa também muito recorrente nas nossas discussões dentro da perspectiva da tecnocultura e da arqueologia da mídia. Então, assim, o que significaria laboratorizar isso? Bom, a gente, primeiro, vai tanto olhar para recolher esses materiais que estão, assim, perdidos, entre aspas, ou, eventualmente, em alguns casos, talvez a gente tenha que contatar empresas para resgatar isso, ou usar muito o Internet Archive ou outras estratégias. Né? O trabalho da publicidade online, por exemplo, está recorrentemente presente em premiações, né, e coisas do tipo. Agora não... Já botei lá no sofá para ti. Participação especial. Faz parte. Tá. Então, assim, laboratorizar essa dimensão dos materiais coletados significa, de um lado, buscar onde eles estão, né, compreendê-los, entendê-los, classificá-los e tal, e entender, pensar sobre eles. De outro lado, também olhar para construtos de memória online, que nós já olhamos vários, né, mas agora olhando do ponto de vista de que pistas eles trariam para a gente criar os nossos construtos, tá? Então, e aí pensar porque assim, a gente parte da premissa de que o passado não está pronto e não está fixo, né? Então, quando a gente traz isso de volta, de alguma maneira a gente está atualizando isso, está modificando, está colocando isso sobre outras circunstâncias, né? Então a gente vem conversando, por exemplo, o que seria fazer um streaming da TV Guaíba com esses estilhaços que estão espalhados por ali, né? Então são coisas que a gente tem pensado, e a ideia do laboratório é poder também, eventualmente, quando a gente vai aos poucos retornando para o ambiente mesmo da universidade, utilizar o LabTix, que é um lugar que tem estúdios de edição e tudo mais, e cuja formulação lá atrás pelo PPG foi nessa intenção. Então, já de começar a levar as pesquisas mais para esse ambiente de mexer nos materiais, né? Então, e aí começando a ter construções e protótipos de coleções, uma última etapa, enfim, não sei se chamaria de última, mas assim que possível, começar a colocar esse material em circulação e talvez também estabelecer pontes aí com as faculdades, com o ensino médio, com as próprias organizações ou associações profissionais da área da comunicação, para trazer isso de volta,
para discutir sobre essas questões, para que também as próprias emissoras pensem um pouco sobre o que significa a sua memória em relação à preservação ou à sua atualização nesses ambientes, né? E também, né, em termos de esclarecimento um pouco sobre a própria comunicação aqui do Rio Grande do Sul, mas numa outra perspectiva, não numa perspectiva linear, não numa perspectiva de querer dar conta de tudo, mas através de produtos colocar isso em discussão e até deixar para que cada professor, cada faculdade, cada curso queira fazer o que entender com isso, né? Então, isso eu acho que é bem legal. Um exemplo disso, por exemplo, estava me ocorrendo agora, aquelas palestras TED, por exemplo, eles têm uma plataforma onde o professor, ou quem queira, enfim, tu pode montar, né, 4 ou 5 vídeos, fazer um quiz e tal, e pode gerar ali uma proposta específica que tu queira, né? Então, acho que talvez um pouco por aí. Como a gente tá na etapa zero disso, né? Não dá para dizer zero, a gente já começou a fazer algumas coisas, mas essa parte mais distante no cronograma ainda está, né? Nesse momento a gente tem uma imagem sobre isso, mas que certamente vai ganhar outros contornos aí para frente. Então, esse primeiro momento a gente tá, né, com a minha presença também na história, Uhum. já está fazendo uma busca aí por esses vestígios do que foi a TV2, né, e onde é que Uhum. esses fragmentos aí espalhados na internet. E como é que o que mais o que vem a partir disso, sabe? Primeiro, só a nível de colocar para quem tá nos vendo, assim, de enxergar a próxima etapa. Então a gente vai fazer a gente está coletando esses vestígios de qual é o próximo passo dentro da pesquisa de que tu imaginas, né, como trabalhar esses fragmentos. Bom, primeiro, o trabalho é de tentar ir ao encontro do máximo de material possível, né? E num primeiro momento compreender a própria característica do que é guardado por essas pessoas, porque como tu tem visto aí nessa coleta da TV2 Guaíba, são usuários de diferentes características e perfis, né? Mas, enfim, pessoas com algum interesse de colocar em circulação essas materialidades, né? E, curiosamente, é uma mistura de pedaços de programas com muito interesse naquilo que, quando a gente assiste televisão, às vezes interessa menos como espectador, que é vinhetas, os promos, o intervalo e tal. E isso, de alguma forma, quando a memória dessas emissoras é resgatada, através dessas iniciativas, parece que é o que as pessoas acabam valorizando muito, né? Então Isso é tem um bem pouco de legal. pensar. Pode falar. Dialoga muito com aquilo que também veio da parte mais anterior da tua pesquisa sobre memórias nas interfaces, né? Onde tu traz, por exemplo, a questão do The Restart Page, que ele também traz Aham. uma coisa que nos passava batido, que já era a inicialização do sistema operacional, ou coisa assim, e que Uhum. depois se torna Isso. uma coisa a ser lembrada, ou alguma referência sei lá, nostálgica daquilo que um dia foi. É bem interessante conseguir ver alguma relação nesse sentido. Exatamente. São possibilidades que quando a gente começa a fazer esse processo de cartografar essas imagens, surgem, né, para a gente dar a ver um pouco como é que essa memória volta. Ela não volta assim como, né, as nossas próprias lembranças pessoais, elas não voltam inteiras, né? A gente tem a sensação de que continua se lembrando daquela época anterior, mas a nossa lembrança, quando volta, ela volta com algum tipo de atualização, com novas referências. E isso é bem interessante da gente perceber, né, e compreender um pouco, e talvez até na atual circunstância que a gente tem, onde o conteúdo regional aqui, enfim, é restrito às emissoras que hoje a gente tem, nos horários que eles têm conteúdo próprio, né?
a gente percebeu uma emissora, por exemplo, no caso da TV Guaíba, que era praticamente, né, 24 horas de uma programação totalmente vinculada, não é como a RBS, né, que é filial da Globo, então entra na grade da Globo. A Guaíba era totalmente própria, assim, né? Então, até em função disso, quando vira a chave para a Record também, o que volta da Record tem um padrão estilo Globo, né? O programa normal lá e a programação normal, e aí aqueles inserts regionais de telejornais e tal. Então, essa possibilidade de a gente compreender esse espaço, assim, é muito, muito importante e também me interessa muito também começar a entrar na parte, até, enfim, volta a minha parte como publicitário de formação que eu sou e tal, mas a publicidade teve sempre uma possibilidade de também fazer algum tipo de experimentação, e essa época, né, das primeiras campanhas online, de alguma maneira estavam desbravando linguagens, tecnologias, e também a gente vai ter aí, por exemplo, toda uma relação com a tecnologia do Flash, que é uma tecnologia nesse momento também em uma espécie, já está desenganada pelos médicos, né? Em vias de terminar, já tem outras tecnologias aí como HTML5, já tem bastante tempo de estrada, mas que vem substituindo a ideia das animações, ou da audiovisualização da web, né? Mas a gente está tentando, eu acho que resgatar esses projetos vai mostrar muito também, né, de como essa tecnologia foi importante para as campanhas terem gerarem algum tipo de vínculo com o consumidor, do ponto de vista dele reconhecer determinadas linguagens que ele já estava acostumado na televisão e em outros ambientes, enfim, uma interessante modo de não dá para dizer fotografar o passado, né? Mas na verdade audiovisualizar o passado de alguma forma, né? Mas de novo, com todas as intempéries que buscar algo que está fossilizado tem, né? As coisas provavelmente não vão estar inteiras, vão rodar de maneira diferente em máquinas mais recentes. Isso também é uma característica. Tem muitos laboratórios, Media Labs, que colecionam e organizam computadores antigos para que também tu possa rodar os programas antigos nas formas originais, preservando a relação hardware-software aí, né? Sim, eu lembro de uma das publicações que eu fui fazer, que até a gente pode entrar nessa questão logo mais de o que já vem sendo feito a nível de interação das redes sociais da pesquisa, né? Mas uma das publicações que eu fui fazer uma vez foi relacionada ao Macintosh, e Uhum. eu fui buscando vídeos sobre o assunto, Aham. e uma das coisas que muitos vídeos falavam quando iam usar emuladores, ou quando iam usar até um Macintosh que eles tinham recebido ou tinham acesso, é que esses Macintoshes que eles tinham acesso já tinham alguns hardwares mais recentes que estavam sendo Uhum. utilizados, e daí então eles sempre rodavam de uma forma muito mais fluida do que era na época mesmo. Então, mesmo com o aparelho Uhum. original, não era totalmente os hardwares da época, né, que, assim, mesmo sendo uma coisa vendida de forma nostálgica, aquela demora original não era algo tão interessante, ao ponto de que já era um hardware diferente que estava sendo usado para ter aquela experiência de uma forma mais fluida, como a gente está mais acostumado, assim, mais rápida. Então, foi um dos aspectos interessantes nesse sentido de quando tu vai usar alguma coisa do passado, ela já ter alguma... Ela sempre tem uma interferência, né, da experiência da onde a gente está para a visualização do Uhum. passado. Isso. A gente com o texto do G. Gilberman que a gente discutiu aí numa das aulas da pós-graduação, é o presente telescopando o passado, né? Então, é sempre de onde a gente está o olhar, né? Isso, né, compõe de maneira interessante essa experiência. Então, uma coisa um aspecto que a gente não tocou, né? Mas o que significa
para essa pesquisa, fazer esse movimento de buscar as imagens, né? Ela é uma das ideias importantes metodologicamente e que tem um lado da ordem da mais, vamos dizer assim, que eu chamo mais temporal e outro mais material, é a ideia de escavação, né? Quando a gente fala, e provavelmente a gente vai ter outros encontros para desenvolver um pouco mais isso, sobre a questão da arqueologia da mídia, essa visada arqueológica, ela é muito inspirada, para mim, particularmente, porque o conceito de arqueologia da mídia ele é bem indisciplinado, como os autores gostam de falar, tem várias possibilidades de ser trabalhado, mas uma das possibilidades que me agrada muito é essa metáfora da escavação, que é justamente, então, tu poder tentar ir ao encontro através de um processo que, dentro do ambiente online, demanda que tu use determinadas ferramentas ou tenha uma atitude de investigação que não se contente em buscar os 3 primeiros resultados do Google para qualquer pesquisa, né? Tem que ter um esforço maior e principalmente tu tá vendo essa experiência na questão da busca aí dos materiais da TV Guaíba, ficar muito atento como um usuário leva a outro, os vídeos relacionados às vezes ajudam, às vezes atrapalham, enfim. Então a ideia de escavação para mim tem 2 dimensões, né? Uma dimensão que a gente escava materialmente, ou seja, vai buscar as versões anteriores de campanhas ou das emissoras, e isso demanda ir em sítios, né, arqueológicos online para encontrar isso, né? E na verdade fazer de alguns lugares um sítio arqueológico. O YouTube não é um sítio arqueológico, mas ele pode ser pensado enquanto um. E de outro lado, também uma escavação que a gente chama de temporalidades, né? Porque a gente vai então analisar esses materiais num sentido que vai da superfície para a profundidade. Então, primeiro a gente vai pensar em como é que esses vídeos estão ali colecionados, como é que eles foram indexados, que tipos de programas são mais encontrados do que outros, para usar o exemplo da televisão, né? Depois a gente vai para uma segunda camada que vai provavelmente nos informar um pouco mais sobre, e isso é um processo que a gente fez na pesquisa anterior, de entender a web como esse meio onde a relação com a memória é muito intensa, né? Pela questão do banco de dados, do hipertexto e tal. E numa terceira camada, a gente ainda pode escavar para pensar mais profundamente o sentido disso para o conceito de memória, para o conceito de tecnocultura, ou para o conceito de audiovisualidade. Então, também a escavação, para mim, tem essas 2 ligações, né? Nesse momento, a gente vai fazer muito a primeira, que é levantamento desses materiais e realmente tirá-los vamos dizer assim, de uma certa obscuridade, né? Numa rede que é um tsunami de imagens diário, né? Vamos dizer assim, conseguir conseguir abrir espaço e organizar conteúdo é cada vez mais importante e produzir um sentido para ele, né? Vamos dizer assim, a internet é uma série de imagens, né? E que se a gente quiser olhar todas, provavelmente a gente vai cair na armadilha, né? É um exemplo que eu às vezes uso em aula do Funes o Memorioso, que é o personagem do Borges, que apenas contava as coisas, né? Cada coisa da vida dele tinha um número, mas ele não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Ele tinha uma grande coleção. Então, esse é um ponto muito interessante da gente prestar atenção, porque a gente vai estar, de alguma maneira, refazendo coleções de coleções, e então não pode parar nisso, né? Tem que isso tem que produzir um determinado sentido, né? E por isso a ideia de poder compartilhar com a parte do ensino enfim, como diz o dono, entre aspas, do Internet Archive, o Brewster Kahle, acho que é o nome dele, ele coloca assim, numa das entrevistas que ele dá, assim, é preciso colocar as coisas em uso. O Internet Archive não é para as coisas ficarem guardadas lá, ele está online e as pessoas podem criar sua conta e subir os seus conteúdos ali, independente de eles entrarem numa triagem de serem
mais ou menos relevantes para a memória da humanidade. Então, tá indo para lá e é preciso colocar as coisas em uso, é preciso mexer com isso sobre o problema, sobre o risco da gente, né, esquecer de coisas importantes, e que esquecer também é importante, mas não podemos só ficar esquecendo, né? É preciso trabalhar o jogo da lembrança e do esquecimento continuamente, né? Existe na a própria ideia da memória mesmo tem essa questão da necessidade daquilo ser retomado, né? Tipo, aquilo vai sendo atualizado, né? Aquilo vai sendo Uhum. vai ressurgindo dentro da internet, por exemplo, a relevância da coisa pode ser mensurada pela quantidade de vezes que ela reaparece para outras pessoas, ou quantidade, Uhum. a relevância bem a nível de, num modo mais popular, assim, do termo, sabe? Numa importância Uhum. de mainstream, digamos assim, é a quantidade de retweets, é a quantidade de compartilhamentos, Uhum. é a quantidade de views, né? Quantas vezes as pessoas caíram naquele mesmo vídeo para assistir de novo, qualquer coisa assim. Uhum. E foi uma das coisas interessantes que eu tive nos primeiros conceitos que eu tive uma dificuldade e eu fui começar a desenvolver mais, aprofundar mais e achar muito interessante é a visão da própria ideia do conceito de memória e como ele é diferente Uhum. do uso corriqueiro de uma simples lembrança, né? Uhum. E não sei se tu quer abordar um pouquinho mais o que é que diferenciaria essa memória dessa lembrança ou alguma coisa assim. Uhum. Acho que seria bem legal. Tá. A ideia a ideia de memória que nos inspira bastante aqui na linha de pesquisa e no grupo, ela é muito vinculada às ideias do Henri Bergson, né, um filósofo vitalista, enfim, o cara estava refletindo sobre a vida, como é, enfim, normalmente a prática dos filósofos, né, ele, na reflexão dele, ele tem a ideia de que a gente pode perceber nos objetos, vamos dizer assim, dois movimentos ou duas dimensões, né? A gente percebe eles no seu momento agora, como atuais, né? Mas também é possível que a gente seja afetado por algo que está, entre aspas, dentro desse objeto, né? Que seria então a ideia daquilo que dura no objeto, as suas memórias, né? Então, a sua memória. A gente até pode eleger algo que para nós é importante, por exemplo, nessa conversa que a gente está tendo agora, né? A gente tem ela acontecendo dentro de um software, com telas divididas, com determinados recursos que atuam com onde está o meu nome escrito aqui no Zoom, tá o teu, tem um botão dizendo que está sendo gravado e tal. Isso está dentro de um computador, dentro entre aspas, mas enfim. Só que aqui também tem a memória da conversação humana, que é algo que é ancestral e é anterior a isso está acontecendo nessas circunstâncias agora. Ou então a memória da palavra, da oralidade, eu posso eleger, né? Então, a memória é nesse sentido que aparece. Então, quando eu trabalho com algumas coleções que trazem imagens de produtos midiáticos que cronologicamente são de outros tempos, essas são imagens, a gente poderia chamar de imagens lembrança. Elas não são o passado, porque o passado já passou, né? Só que, ao mesmo tempo, o passado coalesce, convive com o presente nessas imagens lembrança. Em tudo que eu faço, na verdade. E quando a gente coloca isso em fricção, né, a gente se dá conta de que pode, então, nesse movimento, identificar o que dura desses materiais que a gente está colecionando como importante, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, então,
o que seria o conceito de memória das mídias quando a gente olha para esses materiais online, né? É muito diferente de eu acessar um museu, né, o Museu da Comunicação que tem ali no centro de Porto Alegre. Então, um pouco eu não vou me estender tanto assim, porque é uma reflexão mais ampla assim, mas a ideia que a memória ela é tanto a gente tem tanto uma memória das imagens, né, quanto uma imagem das memórias, né? Então, e essa relação é bem importante. A imagem tem a sua memória. Ela dura enquanto audiovisualidade, como construto tecnocultural, como expressão humana, como, enfim, o que a gente quiser eleger aí como uma potência que segue acontecendo sempre. E esse seguir sempre demanda que tenha uma materialidade. Que então, portanto, né, vem para a gente novamente se atualizar naquele dispositivo, né? A gente, por exemplo, vamos pensar assim no que a gente vive hoje em termos da presença da internet na nossa cultura, né? Se a gente puder olhar um pouco a constituição dessa rede de redes de computadores que é a internet, a gente pode se dar conta, por exemplo, fazendo algumas escavações, de que, de um lado, há uma tendência muito preocupada com o compartilhamento da informação. A internet surge, entre aspas, nessa circunstância de uma informação que pudesse circular de maneira mais rápida, eficiente e colaborativa. Então, esses princípios foram um lado da moeda. Do outro, em função da internet ter surgido com a ARPANET e uma preocupação de segurança militar e investimentos dessa ordem, toda uma ideia de preservação, de retenção da informação, de segurança da informação. Então, tem aí uma dialética bem interessante, né? Não é a imagem dialética lá, mas tem um tensionamento, um paradoxo muito interessante da gente pensar, né? Que os materiais midiáticos que estão online também, de alguma maneira, ficam um pouco dentro desse tipo de relação, né? Essa tensão, para mim, é uma das durações É aquela do coisa assim, ambiente online, né? eu quero poder, com esse equipamento, comunicar com quem eu quiser, mas a minha comunicação ela vai ser preferencialmente criptografada de ponta a ponta também. Então, Isso. tem um Exatamente, jogo exatamente. aí de acesso e restrição bem interessante. Uhum, uhum, exatamente. São, enfim, outras tantas possibilidades que a gente pode pensar, então, por isso a ideia de memória nasce das mídias, né? Porque a gente também pode pensar, então, que por exemplo, uma outra duração do ambiente online é essa efemeridade, né? Que é bem importante, né? Porque ao mesmo tempo que surgem cada vez mais espaços para a gente guardar as coisas, para a gente, entre aspas, preservar as coisas, ao mesmo tempo, constantemente várias soluções desse tipo vão sendo descontinuadas e aí tem que tirar o teu material de um lugar para colocar em outro. A gente hoje toma a presença do Google na nossa vida como uma coisa absolutamente naturalizada, como se fosse quase enfim, como a gente toma a questão da água, né? Luz, Sim, coisas o que a gente Google é só onipresente, né? exatamente. Então, isso não ser retirado, ou isso, enfim, ser interrompido por um momento, cria situações, né, extremamente problemáticas, porque é algo com o qual a gente conta que não vai acontecer, né? Eu não sei se eu consegui falar um pouco Sim, dessa questão da memória, ela sim, achei é... bem interessante. Inclusive, essa questão da obsolescência e o armazenamento, o acervo, coisas assim, de pensar que no Uhum, digital as coisas elas vão estar acessíveis durante mais tempo ou que elas vão se preservar melhor no digital, que uhum, eu acho que é bem curioso porque aconteceu sei lá, ali 2005 por aí, foi uma época que, por exemplo, para mim, comecei acho que talvez tenha sido até um pouquinho depois, mas comecei a ter as fotos digitais. E daí, nossa, primeira câmerazinha digital, fazia foto digital de tudo e queria digitalizar as fotos que tinha, e não sei o uhum, quê.
E, ironicamente, os lugares onde essas fotos estavam armazenadas, entre aspas, já deixaram de existir ou deixaram de funcionar, eram HDs que se perderam, eram sistemas Aham. que foram formatados, eram sites ou redes sociais que hoje já não existem, tipo o falecido Orkut. Então, Uhum. são uns registros que na época pensava-se que iam estar acessíveis hoje, mas Uhum. se perderam, enquanto eu ainda tenho as fotos, por exemplo, de filme que foram tiradas antes, sei lá, da minha infância, dos anos Uhum. 90 ali, sabe, até 2000. Então eu tenho essas anteriores, eu não tenho o meio, e daí eu tenho as mais recentes. Então é uma coisa Aham. curiosa, assim, como É verdade. essa, Sim, como isso acontece. sim, sim. Muitas vezes os formatos impressos e que tanto se condena, na verdade, são aqueles que ainda são encontráveis, né? Quando a gente volta. Claro, existe também, ou houve pelo menos, de uma maneira, e o Internet Archive é uma prova disso, o que o Manovich vai dizer num dos textos dele, na década de 90, um certo frenesi digitalizador, né? Que é aquela ideia de que vamos agora levar tudo que está no mundo físico pro online, né? E quando a gente vê o Internet Archive e o trabalho que eles têm ali, literalmente de pessoas virando páginas de livros com um scanner gigantesco em cima, descendo assim e tirando uma espécie de fotografia, né? É realmente impressionante, né? Claro, isso tem o seu valor na medida em que vai colocando esse conhecimento para esses ambientes em tese, disponibilizando isso, né? No entanto, a gente fica se questionando um pouco sobre essa relação entre os suportes e os conteúdos, né? E é uma coisa que, de novo, a gente toma como natural, né? Que vai ter sempre a alternativa de buscar o filme que quer no YouTube e tal, quando, na verdade, todos esses lugares fazem determinadas curadorias, mais algoritmizadas ou menos, e, de fato, a gente vai deixando de ter contato com determinados conteúdos. E acho que essa tua perspectiva do conteúdo intermediário ser o de maior risco é bem interessante mesmo, né? Porque aquilo que é, entre aspas, do pré-digital depende muito mais da nossa responsabilidade de armazenar bem, dar uma limpada e tal, de evitar ácaros, fungos e outras coisas. E o que está nessa zona intermediária, onde daqui a pouco alguma coisa já não pluga na outra, é, é bem problemático, né? Por exemplo, tudo que se tem em CD-ROM ou em CDs, né, gravados é cada vez mais difícil de encontrar. Os Vai ter notebooks que já nem nem vem vem com com leitor. exatamente. Então isso também vai tornando curioso isso de novo, né? O Internet Archive, eu sigo um dos seus funcionários mais conhecidos aí, que é acho que é Jason Scott, o nome dele, um cara bem, uma figuraça assim, volta e meia ele posta lá que recebeu uma doação de sei lá quantos CDs e ele vai lá digitalizar um por um para colocar nesses lugares. Não é a mesma coisa, mas é uma imagem daquilo, literalmente, né? A gente fala, até existia aquela expressão, né? Gravar a imagem do CD, né? Tinha isso. Sim, sim, total. Tinha né, tem as imagens dos CDs, né? Que Isso. uma coisa que eu também acho interessante é a gente dá como muito natural, por exemplo, assim, na fala do dia a dia, olhar, por exemplo, para uma coisa que está digitalizada no YouTube lá e dizer, tipo, bah, vem cá ver essa propaganda da televisão, que nem assim, vamos ver essa propaganda da televisão dos Uhum. anos 50 ou 60. Uhum. Mas daí a pergunta, o que que daquele vídeo que tu tá assistindo no YouTube é a propaganda da televisão dos anos 50? O que que tem de TV, de propaganda feita em outras, ali naquilo que tu tá assistindo agora, que tão naturalmente a gente já entende aquilo como uma coisa que é do passado e está disponível para nós, sabe? É interessante como é natural tipo assim, a gente entende como, Uhum. não, eu tô vendo aquilo que foi, né? Mas Uhum. daí quando a gente vai tendo contato com o aprofundamento e com a reflexão, assim, já não é bem isso, né? Acho bem legal esse. Isso é algo que a gente sabe que teve uma vida
numa determinada temporalidade, mas que, né, quando ela fica montada dentro de uma outra circunstância, aí, claro, o espaço dos comentários é sempre muito curioso, né? Isso não nem vale para, nem precisa ser um vídeo muito antigo de tempo assim, mas as pessoas gostam de comentar assim, comenta aqui se você está vendo esse vídeo em 2020, né? As pessoas gostam de mostrar que estão agora olhando para alguma coisa que foi postada há mais tempo e tal. Então, na verdade, tem quase 3 temporalidades aí, né? Que é o tempo, entre aspas, original, que aquele vídeo esteve numa outra mídia, quando ele foi postado e depois quando a pessoa vai acessar, né? Então, isso também é bem curioso. Mas a presença da televisão, por exemplo, antiga, ou dos materiais televisivos em outros ambientes, evidentemente que não é mais TV ali, né, que a gente está vendo, mas há vestígios, há a memória de TV ali, né, e isso que me parece bem interessante de a gente estar percebendo e se dando conta de que a gente não está resgatando uma TV pura, a gente está criando, e aí talvez falte ainda a gente pensar num nome para isso. O que é um material cronologicamente do passado, audiovisual, que é recolecionado no presente, remontado, né, para ser transmitido, enfim. E por isso a ideia da gente escavar os materiais e também pesquisar e tentar desenvolver protótipos de mostragem disso, né? Tipo, se seria considerado a nível dessa reflexão, tipo, em nível, tipo, pensando nessa reflexão, Aham. seria considerado uma eu estar assistindo uma, sei lá, um morto-vivo da TV Guaíba, caso eu estivesse assistindo um streaming de uma grade de programação reanimada de fragmentos ou qualquer coisa assim, o que ainda é televisivo numa TV que está transmitindo pela internet? Ou, por exemplo, agora com a vinda da CNN Brasil, né? Aham. Meu pai, por exemplo, ele senta na frente da televisão, ele liga o YouTube na televisão e bota o live stream da CNN. Aham. E tipo, a CNN transmite o que tá passando na televisão no YouTube de forma gratuita, sabe? Daí Uhum, ele senta uhum. na TV mesmo, acessa o YouTube e Aham. bota. Então, aquilo ali é menos TV que a TV digital? Aí tem uma questão que é bem importante, assim, porque menos e mais é uma das coisas que a gente tenta rever quando pensa É só de provocação mesmo. nos problemas de pesquisa, né? Na verdade, é pensar enquanto que o que há de televisivo, né, nessa experiência, né? Evidentemente que teu pai colocar no aparelho de televisão que está na parede é uma busca de tentar organizar, né, uma construção televisiva mais fiel possível, né? Se ele botar ali para streamar daqui a pouco um canal de um youtuber, já vai mudar essa experiência, embora esteja lá na televisão, né? Mas também não vai ser mais, não é o mesmo YouTube com o qual a gente fica ali ardorosamente querendo fazer comentários e compartilhamentos e curtidas, a não ser, claro, que tu tem uma televisão com teclado e tal, e essa vontade, né? Mas, enfim, eu não sei se esse streaming da CNN tem os comentários ativos, né? Que tu também pode ativar, daí fica na televisão passando aquela torrente de comentários e, portanto, vai tornando a experiência cada vez mais hibridizada, né? Então, dar nome às coisas é complexo cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa uma outra alternativa, né, que a gente acabou não traçando aqui, é que junto com a escavação, e eu falei ali das escavações memoriais, digamos assim, dos tempos que atuam ali, das profundidades, tu pode pensar que isso são camadas, né? Então, essa experiência que tu relata, a gente pode pensar que existe uma camada internet, uma camada televisão, né, uma camada CNN. Eu posso pensar nesses termos também, né? E aí, nessa articulação de camadas, está esse tipo de construto específico que está ali colocado, né? Porque a, a transmissão, se tivesse a CNN no plano da televisão, teria um tipo de formato que daqui a pouco dá uma gaguejada na internet, vai repercutir naquela imagem que está streamando ali, enfim.
outras características desse tipo, né? Por exemplo, daqui a pouco tu tem um tipo de... Tu assina um serviço pelo celular, da Amazon, uma coisa assim, e tu usa aquele espelhamento do telefone para televisão, para também fazer esse tipo de experiência. Então, esse modo meio líquido que a imagem tá é bem desafiador, mas, de novo, trabalhando com as escavações e pensando por camadas, a gente talvez consiga encontrar o papel que cada atributo tem, né? Talvez, vamos dizer assim, a televisão seja reencontrada nessas circunstâncias, né? E agora pensando num outro assunto que é esse próprio vídeo que a gente está fazendo, essa própria gravação que a gente está fazendo, uma conversa que vai ser acessível a gravação dela no YouTube, por exemplo, ou vão ter a ideia é que tenham trechos então que vão estar acessíveis nas redes sociais. Sim. Como é que isso se insere ou como é que isso participa do laboratório ou da pesquisa de alguma forma? E qual é o interesse que a pós-graduação, de certo modo, porque até o próprio TCAV está tendo um uso mais frequente das redes sociais também, então como é que a pós-graduação pensa as possibilidades e qual é o interesse de acesso das redes sociais a esses conteúdos que estão sendo produzidos na academia? Eu acho que parte do princípio de que há uma necessidade de deixar ainda mais claro o papel da ciência e da pesquisa para a comunidade de uma maneira mais ampla, mesmo que a comunidade sejam os próprios pesquisadores e estudantes, né? E eu acho que é nesse sentido que se trata de tentar ensaiar modos de fazer com que aquilo que a gente produz no nosso dia a dia se aproxime mais das pessoas e também, eventualmente, crie outros formatos para os quais nós mesmos possamos entender o que a gente faz, né? Então, quando é meio que eu entendo até mesmo como às vezes um processo terapêutico, né? Quanto mais tu fala, mais tu pensa sobre o que tu está fazendo e tu consegue talvez elaborar e evoluir e te transformar, né? Então, eu acho que esse programa aqui, enfim, esse conteúdo que a gente está gerando aqui e outros, eles, de repente, eu vou poder reaproveitá-los. Apareceu aqui uma parte que a gente conversou sobre tal situação e vou levar lá para um artigo, ou vou levar para uma aula, para uma palestra, para uma orientação, ou vai virar um insight para um trabalho de mestrado, de doutorado. Então, essa comunicação entre esses fragmentos que vão aparecendo, eu acho que pode ser bem rico. Então, fazer a pesquisa circular mais e melhor, fazer com que nós mesmos entendamos mais o que a gente mesmo tá fazendo, né? E, de novo, esse próprio programa tem um caráter laboratorial. Certamente depois, quando tu fores editar, tu vai me dar feedback, olha, isso parece que funcionou mais do que aquilo. E eu acho que é nesse sentido que é válido a gente desenvolver esse tipo de ação. Perfeito. Eu acho que por hoje é só, já temos uns 50 minutos aí de conversa. Agradeço bastante, então, pela participação nesse primeiro experimento. Legal, legal. Tem mais alguma última colocação que Eu acho que é acho que, interessante fazer? enfim, agradeço, acho que muito legal aí a gente poder começar a conversar sobre isso, me faz também pensar sobre a pesquisa, e eu acho que o que é importante é a gente começar a também indicar que tem, né, pelo menos 2 ou mais lugares para as pessoas irem entrando em contato com isso que a gente está fazendo. Tem o perfil, né, no Instagram, que vai aparecer aqui, talvez tu vai... tem o site Memória nas Interfaces, né, que é da pesquisa anterior, mas certamente vai fazer a transição para também ter os conteúdos do LabMem.
Tem o meu site pessoal, que eu não atualizo muito, mas que tem alguns fragmentos de reflexões sobre essa discussão arqueológica memorialista do digital, enfim. Tem o site do TCAV, os perfis específicos também, que dizem respeito a isso. E tem o canal no Vimeo também, com alguns vídeos dos materiais que a gente vem pesquisando, né? E em breve, outras plataformas e coleções aí a gente espera produzir, né, Rodrigo? Exatamente. Perfeito, então. Todos esses links que ele mencionou vão estar na descrição do vídeo no YouTube. E então podem acessar ali e clicar só. Já navegar Maravilha. por esses outros fragmentos do que está sendo feito. Beleza. Ok, então. Tá bom, então. Até a próxima. Até.